Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma vez que estamos aqui para falar ao teu povo, Senhor Deus, para ouvir da tua palavra. Nesse momento queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja trabalhando na nossa mente, em nosso coração, para que toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado esteja unicamente na tua palavra. Que o Senhor esteja nos ensinando, Senhor, fazendo, Senhor Deus, com que possamos, ó Pai, ir muito além, por meio do teu Espírito, daquilo que está sendo falado e aplicar isso em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor esteja nos instruindo e falando profundamente ao coração da sua igreja. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 17, na continuação, o verso 5. Nós vimos na exposição passada que o verso 4 e o 5 eles estão conjugados, né? Mas nós, pela necessidade também, pela extensão daquilo que esses versos significam, né? Nós separamos, mas esses dois versos estão bastante entrelaçados, porque nós estamos vendo aí o final dessa subunidade, que é muito semelhante, eu vou repetir mais uma vez, na introdução, à subunidade anterior, que também termina com oradores malévolos, pessoas que usam a sua boca com um intuito pecaminoso. Diz assim, o verso 4 e 5, nós vamos expor o verso 5. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta o que o criou, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. Então nós vimos na exposição passada que a unidade anterior se encerra com 4 oradores malévolos e que esta unidade termina com 2 comunicadores ou oradores perversos. O mentiroso, no verso 5, cujo discurso desencadeia infelicidade na comunidade, visto que na exposição anterior, que foi visto na exposição anterior, e agora no verso 5, os escarnecedores dos pobres, que por menosprezarem os pobres, por escarnecerem dos pobres, eles menosprezam e zombam de Deus. Nós dissemos anteriormente que esse verso vai mostrar Deus como o Senhor onipotente, castigando esses escarnecedores, bem como eles sendo desprezados por aqueles que adornam a sua vida com sabedoria, ou seja, os mais velhos e experientes na fé. O tema dessa subunidade se fará presente desse provérbio admoestando o discípulo, mais uma vez, a se afastar de pessoas e de comportamentos como esse que nós estamos vendo aqui descrito nesse verso, demonstrando assim, de certa forma, a incongruência que existe entre esse comportamento, do escarnecimento do pobre, e a experiência na vida cristã. Lembrando aí, do tema, que é a esplêndida coroa da velhice por meio da retidão. Ou seja, de uma vida reta e santa diante de Deus e dos homens. E essa vida reta e santa diante de Deus e dos homens, nesse contexto aqui, se manifesta em não se alegrar com a calamidade ou a desgraça de quem quer que seja. No verso anterior, no verso 4, nós vimos que o malfazejo, que malfazejo significa a pessoa que tem prazer em praticar o mal, por isso ela inclina o seu ouvido para um lábio impiedoso, um lábio mentiroso, um lábio que fala mal. E aqui, na continuação dessa temática, o escarnecedor é aquele que zomba dos pobres, que os despreza. O escarnecedor é o próprio malfazejo, o homem mau, o homem perverso, que se compraz em fazer o mal. E é dentro desse escopo que nós vamos começar a falar sobre esse verso, na sua primeira parte, que diz assim: o que escarnece do pobre insulta ao que o criou.
O que esse verso quer dizer, por exemplo, como escarnecer do pobre? O que seria escarnecer do pobre? Nós fomos olhar o significado dessa palavra no original, ela é muito abrangente. Aí eu quero dar uma ideia do que isso significa, porque na realidade o verso seguinte, ele vai dizer o que a que se refere a esse escarnecimento, né? Escarnecer do pobre seria se alegrar com a sua calamidade. Nós vamos ver o que isso representa na sua totalidade. Então, qual seria o significado de escarnecer? Zombar, menosprezar. E aí menosprezar dá a ideia de desconsideração e desdém. Então seria zombar, menosprezar, desprezar, humilhar. Dentro desse contexto de humilhação seria rebaixar, maltratar, envergonhar, afrontar, ofender, provocar o mal físico, o mal-estar físico, melhor dizendo. Literalmente seria alguém que zomba, que causa dano com palavras e ações de alguém que sobrevive dentro do contexto aqui de Provérbios, do capítulo 17, com um pedaço de pão, ou seja, com pouco. É o que você vê no verso 1 do capítulo 17. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. É muito interessante você perceber que aqui o verso 5, ele vai se referir a esse homem, ou seja, esse pobre, seria aqui no contexto um homem justo. O justo, que é mencionado no primeiro verso, como aquele que se satisfaz com pouco, que está contente, que se limita que se contenta com as suas limitações, e por isso ele é desprezado e escarnecido. É esse aqui. São esses dois polos aí que estão sendo apresentados. E quando eu estava vendo isso, né, eu estava pensando, porque quem é esse pobre aqui? Aqui o pobre aqui é o justo. Nessa oposição entre justo e ímpio, o justo está nessa condição de pobre, né? De escravo prudente. E eu estava me lembrando que é um discurso contra a religião que diz que a fé faz os homens se contentarem com o que os tem impedido de ambições maiores. Esse discurso diz que esse seria o engano da fé. A religião faz com que o homem se contente com aquilo que é pouco. Isso seria para eles um engano. É o que os marxistas dizem. É o engano da fé proposto por esse grupo. Karl Marx dizia que a religião era o ópio do povo, porque funcionava como um instrumento de entorpecimento para as classes trabalhadoras, aliviando o sofrimento e a opressão de forma ilusória. Esse pensamento de Karl Marx sugere que a religião cristã oferece um falso consolo e uma esperança ilusória de um paraíso futuro, impedindo que as pessoas se concentrem na luta por um mundo melhor aqui na Terra, que só vem por meio de uma revolução armada. Para ele, a classe dominante usa a religião como ferramenta de controle para manter a classe trabalhadora passiva e contida, evitando revolta. É interessante que essa máxima dele aqui está caindo hoje em dia, né? Porque o que nós estamos vendo hoje, até mesmo na perspectiva ideológica do nosso governo, eles querem atacar os cristãos. Eles querem ir contra os cristãos, porque eles impedem o desenvolvimento desse pensamento. Porque a fé, na concepção deles, né, gera prosperidade, gera riqueza.
E por isso, esse é um dos motivos, né? Um dos motivos que faz com que eles se levantem contra nós. Em linhas gerais, o que o marxismo faz é escarnecer do pobre e desprezá-lo por se contentar com suas limitações e confiar em Deus para o seu auxílio. Eu fiz questão de fazer essa ligação porque nós estamos vivendo essa realidade hoje, né? De uma forma muito marcante. O que se tenta fazer hoje, politicamente, é implantar um sistema, uma ideologia que é contrária aos valores e princípios cristãos. E, na realidade, o que eles apresentam com relação à sua preocupação com aqueles que são mais fracos, na realidade é uma grande mentira, porque eles se aproveitam, eles estão querendo se aproveitar disso. Tirar proveito dos mais fracos, exercer domínio sobre aqueles que são mais fracos, aqueles que são mais debilitados, de uma maneira geral, o povo, nós, como povo. Perceba aqui que a pessoa que se entrega a esse tipo de comportamento, ou seja, menosprezar, provocar o mal de alguém que está numa situação de fragilidade, com isso ele mostra uma atitude malévola e dessa forma ele insulta a Deus. E por causa disso, porque ele menospreza e insulta a Deus, ele será objeto também de escárnio do próprio Deus. Quando a calamidade inevitavelmente vier, é o que você vê em Provérbios capítulo 1, verso 26, quando ele diz assim: também eu me rirei na vossa desventura e em vindo o vosso terror eu zombarei. Por quê? Porque eles desprezaram o conselho do Senhor. A expressão aqui, escarnecer, também tem um sentido de injuriar, ridicularizar, tratar com desprezo ou escárnio como se fosse um inimigo. Desprezar completamente aquela ação ou aquela pessoa. E nós temos alguns exemplos disso na Escritura, de Deus com relação aos homens ou nações que se levantaram contra Deus. Lá em Isaías 37, 21 a 23, nós vemos isso. Quando a Escritura diz assim: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. A quem afrontaste, quem blasfemaste, contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos contra o santo de Israel. Então percebam que esse comportamento de escarnecer, de desprezo, está sendo demonstrado aqui da parte de Deus por esses homens que se voltaram contra Deus. E aí, se voltando contra o seu povo, quem conhece a história de Ezequias sabe, que eles foram no muro da cidade, começaram a blasfemar, a dizer que o Deus deles não ia fazer nada, que eles estavam sendo enviados ali pelo próprio Deus deles e tal, E aí o povo de Israel se desespera e Ezequias ora ao Senhor, e a resposta das orações são essa: Deus vai desprezar esses homens. Essa é a ideia aqui. Lá no Salmo capítulo 2, verso 4, também temos essa ideia de parte de Deus, o desprezo de Deus dos homens que se levantam contra o seu povo. E perceba que você vai ver que o povo de Deus está sempre nessa situação de pobreza, ou seja, de dificuldade, de aflição. Não pobreza necessariamente financeira, mas de dificuldade, o oprimido. Oprimido pelos povos
vizinhos, oprimido pelos seus inimigos. E aí diz assim, ri-se, que é um sinônimo de zombar, aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Nesses textos que nós vimos, esse desprezo vem da parte de Deus. Por quê? Porque os homens desprezaram o próprio Deus, vindo como resposta, como retribuição e consequência da atitude deles, para com o Senhor de todas as coisas, o próprio desprezo que eles estavam dando com relação ao povo de Deus. Veja o que Provérbios vai dizer lá no capítulo 1, no verso 24 a 29, deles assim: mas porque clamei e vós recusaste, porque estendi a mão e não houvesse quem me atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura. Veja que a expressão também eu me rirei, ou seja, era o que eles estavam fazendo, desprezando e rejeitando o conselho de Deus. Em vindo o vosso terror eu zombarei, em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Perceba que esse é o significado aqui de escarnecer, de zombar, o completo desprezo, a completa falta de importância, olhar como algo sem valor. E aqui esse escarnecimento se manifesta com a alegria de alguém pelo mal ou pela calamidade que chegou àquela pessoa. Esse é um tipo de provérbio em que ele vai resumir a primeira parte, ou seja, ele vai é um provérbio emblemático que ele vai demonstrar o que representa a primeira parte do verso. Ou seja, o que escarnece do pobre insulta o que o criou. O que é escarnecer do pobre? Se alegrar com a sua desgraça, com a sua calamidade. Ser um instrumento ativo nesse desprezo, nessa calamidade, nessa desgraça que alcança aquela pessoa, aquela determinada pessoa em situação de fragilidade. Aqui nós estamos vendo ele definindo como se dá esse escárnio. É se alegrando com o infortúnio do homem pobre, que aqui é o justo, contrapondo-se com o ímpio. Veja que Provérbios capítulo 14, verso 31, vai dizer: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas este honra o que se compadece do necessitado. Ou seja, o que oprime o pobre insulta a Deus, mas Deus honra aquele que se compadece do necessitado. A ideia aqui, que está presente aqui nesse verso, é que esse homem age dessa forma, ele oprime, ele escarnece, por diminuir a importância de alguém, o seu valor, a sua capacidade, por ser alguém mais humilde ou estar em posição inferior. Perceba que esse provérbio 14:31 diz que Deus honra aquele que se compadece do mais fraco, do mais necessitado, do mais humilde. E por que isso? Porque Deus é o Pai de misericórdias. No início lá da segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 1, verso 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de toda a consolação. O apóstolo João, lá em 1 João 3:17 e 18, vai dizer que esse desprezo e escárnio se dá pela falta de misericórdia e compaixão. Ele diz assim: ora, aquele que possuir recursos neste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato
e de verdade. E isso se torna, ou seja, esse comportamento é um insulto contra Deus. Matthew Henry vai dizer que esse é um grande pecado que eles são culpados. E ele diz assim: pois humilham os pobres, ridicularizam suas necessidades e a simplicidade do seu modo de viver, bem como censuram sua pobreza e se aproveitam de suas fraquezas para maltratá-los e ofendê-los. Mas o Senhor, Ele é aquele que garante a justiça ao pobre e ao necessitado. O Salmo 140, verso 12 diz assim: sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Eu já falei aqui a respeito disso, em outra oportunidade, e nós vamos perceber que essa palavra pobre, ela vai daquele que tem poucos recursos a pessoas que estão numa situação e uma condição inferior às outras. A um aflito, a um necessitado, a alguém que passa por alguma dificuldade. E a gente, quando fala em dificuldade, não pensa em dificuldade financeira, mas não são só dificuldades financeiras que alcançam o homem e o que o torna, muitas vezes, oprimido. A gente vê na Escritura, Deus falando, principalmente no Velho Testamento, quando os homens iam diante de um juiz de Israel, por exemplo, e esperavam da parte dele a justiça, e muitas vezes ele pervertia o direito do necessitado, ou seja, daquele que estava clamando diante da justiça, porque estava sendo injustiçado, ou estava sendo, a palavra me fugiu aqui, prejudicado por alguém que tem uma força ou um poder maior, mas as coisas também aconteciam ao contrário. De pessoas que por sua debilidade, por sua fraqueza, se aproveitavam dessas coisas e exploravam aqueles que estavam numa situação em condição maior. E aí, nesse caso, o necessitado passa a ser aquele que tem mais, e não aquele que tem menos. Bruce Waltz, comentando esse texto, ele diz assim: a pessoa rica e arrogante, sem nenhuma compaixão pela situação desafortunada do pobre, não ter amigos nem segurança financeira, o considera como um inimigo que ele derrotou e trata sua falência econômica com desprezo. Porém, suas palavras de escárnio e seus gestos de zombaria censuram o seu Criador. O que a palavra de Deus está falando aqui? Que o Senhor está do lado daquele que é o mais fraco. Eu me lembro de um pastor amigo meu, e ele, para você ver como essa questão de pobreza ou de pobre é muito relativa, né? E aí ele foi visitar um irmão da igreja com um oficial da igreja dele. Esse homem é muito rico, muito rico. E aí eles foram fazer uma visita, né? E esse senhor o recebeu em sua casa. Eles moravam no sertão do Nordeste do Brasil. Foi na sua casa, uma casa boa, grande, né? E aí colocou aquela mesa, né? Quem já tomou café na casa de um nordestino sabe que o café da manhã é regado, né? Seja a pessoa mais simples, seja a pessoa mais abastada, né? E ele chegou lá e eles comeram e tal, conversaram, aquela coisa toda e pá e tal. E aí, quando eles saíram da casa, ele contando isso para mim, né? A gente estava junto, ele estava contando isso para mim. E quando eles saíram da casa desse senhor, esse homem chegou e falou assim: cara, eu fico assim, o meu coração fica alegre, eu fico emocionado em ver uma pessoa como essa. Um homem assim pobre, uma pessoa simples, tão pobre e tão alegre, tão feliz. E aí ele não falou nada naquela hora, né? E aí quando ele comentando para mim, ele falou: rapaz, o cara é uma pessoa normal, sabe? Assim, você é uma casa normal, era uma casa grande, mas uma casa de uma pessoa normal. Ele não era pobre. Ele não era uma pessoa pobre, uma pessoa sem recursos, uma pessoa
com poucos recursos. Não, era uma pessoa comum. A casa dele até que tinha luxo, tinha um certo luxo, tinha fartura, né? E aí ele conversando comigo na nossa casa e a gente rindo, né, dessa situação. Por quê? Porque ele entrou dentro de uma casa de uma pessoa comum, simples, da nossa realidade, né? Mas ele era uma pessoa muito rica. Ele olha aquela situação e fica assim, ele com o coração consternado, porque acha que aquela pessoa ali é uma pessoa financeiramente deficiente, por causa do conceito que ele tem. E não era. Mas a realidade dele era completamente diferente da realidade daquele homem. E só para fazer um comentário, vocês não sabem quem é, mas ele é uma pessoa rica e que tem um coração no pobre, tem um coração no necessitado, é um homem temente ao Senhor. Ele demonstra isso também com as suas posses. Por que eu quis dar esse exemplo? Porque muitas vezes as pessoas pegam a Escritura e acham que a Escritura está falando necessariamente do pobre com essa visão de justiça social distorcida da Escritura. Mas nós vamos perceber que qualquer pessoa que esteja numa situação de fragilidade, seja ela qual for, sendo financeira ou qualquer outro ambiente de fragilidade que mostra a nossa realidade, a realidade do ser humano. Seja ele rico ou não, seja ele tenha posses ou não, mostra a sua completa e total dependência de quem? De Deus. E Deus tem misericórdia por aqueles que são mais necessitados, como ele várias vezes fala na sua escritura em Tiago, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Por quê? Porque são pessoas debilitadas, são pessoas que necessitam de uma ajuda, de um sustento, de uma ação mais misericordiosa daquela parte, daquelas pessoas que têm mais, ou que têm condições. A Escritura está dizendo que é um insulto a Deus escarnecer, se alegrando das dificuldades dessas pessoas. E por quê? Porque Ele é misericordioso e compassivo. A Escritura diz que Ele é longânimo e assaz benigno, porque Ele é protetor daqueles que são necessitados, daqueles que não têm ninguém por si. Provérbios 22 diz assim: não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Deus tem prazer em se interessar mais do que poderíamos imaginar pelo tratamento dado àqueles que precisam, àqueles que estão em situação de fragilidade, ao pobre, ao aflito, ao necessitado, ao quebrantado de espírito. Veja o que Matthew Henry fala em Provérbios capítulo 14, verso 31. Ele diz assim: Deus se considera insultado com os insultos que são feitos a eles. O que oprime ao pobre, aproveitando-se dele porque é pobre e não tem como se sustentar, deve saber que insulta aquele que o criou. Provérbios 22, 2. O rico e o pobre se encontram, a um e outro faz o Senhor. Deus o criou e lhe deu a sua existência, o mesmo que é autor da nossa existência. Todos nós temos um só Pai, um Criador. Veja como Jó considerou isso em Jó, capítulo 31, verso 15. Nós vamos falar sobre esse verso depois. Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Deus fez o pobre, continua Matthew Henry, e lhe indicou esse destino, de modo que se lhe dermos cruelmente com alguém porque é pobre, isto repercute na presença de Deus, pois lidamos cruelmente com essa pessoa. Essa é uma humilhação que faz com que a pessoa pobre venha a ser pisada. Em Provérbios 22, 2, que Matthew Henry cita, o rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Esse verso nos diz que o rico e o pobre têm um Criador em comum.
E, portanto, a mesma natureza humana e valor. E o Senhor Deus é criador de ambos. Aos olhos do Senhor, eles têm o mesmo valor e a mesma dignidade, devem ser respeitados em função disso. Jó, no capítulo 31, 15, ele diz assim: aquele que me formou no ventre materno não fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? E você vai ver, abra Jó, capítulo 31, verso 16 a 23. Jó vai dizer: merecer o castigo de Deus se tivesse pecado, desprezando a aflição do pobre e não se compadecendo dele. Ele diz assim: se retive o que os pobres desejam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como ele fora pai, e desde o ventre de minha mãe fui o guia da viúva. E se alguém vir perecer por falta de roupa ao necessitado, por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria sobre mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Veja que Jó entende que se ele não tivesse estendido a mão ao aflito, aquele que tinha necessidade, ele estaria pecando contra Deus. Perceba aqui que esse escarnecedor, esse homem, ele despreza a imagem de Deus naquele homem necessitado. E dessa forma ele trai o seu soberano Senhor. Ele não escapará do castigo divino. Mefuer diz com essa atitude de desprezo, ele diz assim: eles insultam o seu Criador e o desprezam e o afrontam a ele, que designou os pobres à condição em que se encontram e os reconhece, toma conta deles e pode, quando assim desejar, reduzir qualquer pessoa a essa condição. Que aqueles que assim insultam o seu Criador saibam que terão que responder por isso. E aí ele cita o texto que nós citamos na nossa confissão de pecados. Quando, no último dia do julgamento, diante do Senhor, ele vai dizer aos que estavam à sua direita: vinde bendito meu Pai, e à sua esquerda, apartai-vos de mim. Por quê? Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando enfermo e preso não foste ver. É interessante, às vezes a gente não tem a dimensão do que significa. Quando ele fala aqui, forasteiro e hospedaste, o estrangeiro é uma pessoa completamente perdida aonde ele está. Por mais que ele conheça o lugar, ele é um estrangeiro. E como muitas vezes as pessoas se aproveitam disso. Do turista. A gente vê isso, não somente aqui, mas em qualquer lugar do mundo. A Escritura está dizendo que na nossa prática você vê uma pessoa assim perdida, ou seja, um turista, uma pessoa que está ali no seu bairro, mas não é dali. Diante de Deus você tem a obrigação de ajudá-lo. Meu irmão, você vai por aqui, não sobe ali não, faz assim. Para onde o senhor está indo? Eu estou perdido. O senhor está perdido? Você quer ir para onde? Entra aqui no meu carro. Me acompanha. Eu vou na frente, você vai me acompanhando aqui. Eu vou mostrar para onde é o lugar para você. É o que nós estamos vendo aqui num contexto menor. Uma pessoa que você percebe claramente que é um estrangeiro, que está na cidade do Rio de Janeiro. E aí você olha aquela pessoa, você percebe que ela está meio perdida, você vai lá ajudar. Essa é a ideia.
É essa a ideia aqui. E ele está falando especialmente para aqueles que são povo de Deus. Não somente para eles, mas especialmente para aqueles que são povo de Deus. Quando é que eu estive preso, enfermo, com fome, e você foi me visitar? O Senhor espera da nossa parte aquilo que Ele vai fazer. A gente espera, né? Aí vou esperar Deus agir. Mas muitas vezes Ele está esperando que você haja na vida daquela pessoa, para que ela veja a mão de Deus ali. Acho que todo mundo já passou por uma situação que disse assim, pô, essa pessoa foi um anjo de Deus da minha vida. Que eu estava completamente perdido, eu não sabia o que fazer. Ele veio, entrou na minha necessidade, me ajudou. E agora, eu, graças a Deus, estou bem por causa disso. É isso que a Escritura exige de nós. Quando nós vemos uma pessoa em dificuldade e não auxiliamos essa pessoa, nós estamos desprezando essa pessoa. Nós não estamos levando em consideração essa pessoa. E nós somos chamados a isso. Esse dia eu estava indo para o shopping, aí abriu a porta do táxi, uma senhora querendo sair com uma bengala, né? E eu parei ali, a senhora quer uma ajuda? Aí segurei a mão dela para ela sair do carro. Aí ela, obrigado e tal. São coisas pequenas, mas que representam essa realidade. Imagine eu passar ali e ver aquela senhora e não ajudá-la. Ela poderia dizer assim, não, muito obrigado, eu não preciso da sua ajuda. Como já aconteceu em outras situações, né? Obrigado e tal, e a pessoa... mas às vezes a pessoa vai precisar. E eu olho, o que eu estou fazendo? Eu estou desprezando. É isso. Eu não estou levando em consideração a deficiência ou a dificuldade daquela pessoa. Eu estou desprezando. É isso mesmo, desconsiderando. Eu não estou nem aí para aquela situação. Perceba como nós vivemos nesse mundo. Perceba como a ideologia presente faz com que você olhe para dentro de você e pense somente em você. E pequenas coisas, às vezes são pequenas coisas que nós não conseguimos entender, mas essas pequenas coisas representam coisas muito maiores, que mostram a fé no coração do homem. Aí você vai me dizer assim, qualquer pessoa poderia fazer isso? É verdade. Mas quando um homem que não conhece a Deus, ele faz isso, e tem um comportamento como esse, ele faz isso, eu não sei por quê, ou com qual motivação, ou seja, a motivação é ele mesmo. É o seu próprio eu, nós não. Nós quando agimos assim, nós agimos para a glória de Deus. Para que o nome de Deus seja exaltado na nossa vida. E isso é algo que é uma obrigação nossa, porque nós ali estamos suprindo uma necessidade, aquilo que Deus faz para conosco. Provérbios capítulo 14, verso 31, como nós falamos, o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas este honra o que se compadece do necessitado. Deus criou o pobre, Ele o fez vir a existir como portador da sua imagem e o colocou em sua posição humilde. Veja que a pessoa mais rica desse mundo, a pessoa mais abastada desse mundo, a pessoa mais poderosa desse mundo, que já existiu, se tornou um pobre. Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, ele era um homem pobre, era alguém de poucos recursos, e era alguém que criou todo o universo. A gente vê às vezes filmes, né, e desenhos, o cara fazendo assim, pum,
Aí chega ali um baú cheio de dinheiro e tal, aquela coisa toda, né? Um mágico não, um gênio da lâmpada, alguma coisa assim. Ele era o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E veio em pobreza. Ele veio humilde. Ele nasceu numa família humilde. Foi filho de pessoas humildes. Viveu na pobreza, ou seja, ele tinha poucos recursos. A Escritura chama ele de pobre. Jesus era um homem pobre. Não era um homem rico, não era um homem abastado. Apesar de ter sobre si, na sua humanidade, o direito, a coroa e a toda a riqueza que isso poderia trazer a ele, e ele abre mão disso tudo, ele abre mão de algo maior, que é a sua glória, em nosso favor. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Mas o escarnecedor despreza isso. Ele despreza esse controle soberano de Deus, em que ele coloca pessoas pobres e pessoas com uma situação mais abastada, para que um possa suprir a necessidade dos outros. Um possa se compadecer dos outros. O soberano Deus trará aquele que tratará, melhor dizendo, aquele que deprecia os desvalidos como se fossem seus inimigos, e os castigará por sua crueldade arrogante. E eu gostaria de mostrar alguns textos de Provérbios que advertem da opressão dos desvalidos e admoesta a tratá-los com bondade. Provérbios capítulo 14, verso 21, ele diz assim: o que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Provérbios 22, 16 diz assim: o que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico certamente empobrecerá. O verso 22 desse mesmo capítulo: não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e trará vida aos que os despojam. O que se espera do justo a partir desse provérbio é que ele seja alguém que tenha compaixão e seja misericordioso com aqueles que caíram em desgraça. Que tenham piedade e compaixão, sendo solidários aos que sofreram uma tragédia pessoal ou que passam por dificuldades. Esse sentimento de compaixão significa simpatia. E a palavra simpatia significa sentir a dor do outro. Sentir essa dor do outro com a tragédia pessoal de alguém, acompanhando. Isso que significa compaixão. O desejo de minorar o seu sofrimento. A palavra compaixão e misericórdia, elas são muito semelhantes, porque são duas palavras, no caso, gregas e latinas. Misericórdia é o coração, no necessitado. Miser é miserável. Cor, no latim, ou corda, é coração. Compaixão é uma preposição grega, da ideia de companhia, de alguma coisa que você tem. No caso aqui, você tem dentro de você. Paixão vem de patos, sentimento também, coração. Ou seja, o compassivo é aquele que tem um coração dentro de alguém. Seria essa a ideia. O misericordioso é aquele que tem um coração no miserável.
Perceba que o desprezo pela dor e dificuldade alheia é algo que Deus despreza. E Ele espera de nós, até com aqueles que são nossos inimigos, que sejamos compassivos e misericordiosos. Como é difícil isso, viu? Como é difícil isso. Para nós cristãos, não com todos, mas com alguns pontuais, exercer essa compaixão e essa misericórdia. Mas quando nós exercemos compaixão e misericórdia com pessoas que nos fizeram mal, nós estamos mostrando verdadeiramente somos filhos de Deus. Veja o que Mateus capítulo 5, verso 43 a 48 vai dizer. Abra a sua Bíblia. E somente aqueles que têm o coração no Senhor, Mateus 5, 43 a 48, podem agir assim. Ele diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E saudade somente os vossos irmãos? Que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sejam vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. E é interessante nós olharmos esse texto e perceber que querer que homens maus recebam a justa retribuição dos seus erros e pecados não vai contra esse mandamento. Mas nós devemos ter cuidado com esse sentimento em nosso coração, para que eles não se voltem contra nós mesmos. A Escritura diz que nós devemos ser sempre misericordiosos, mais justos. Jó, lá no capítulo 31, verso 29, ele não exultou com a malignidade por causa da desgraça daqueles que se colocaram como seus inimigos. Ele diz assim: se me alegrei da desgraça do que tem ódio, e se exultei quando o mal atingiu, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Perceba aqui, aqui o texto está dizendo de um tipo de comportamento maligno, que ele está escarnecendo de uma pessoa pura e simplesmente por ser pobre, ou por desprezá-la pela sua insignificância, ou falta de valor para essa pessoa, para ele. Aqui Jó está dizendo que ele não se alegrou quando os seus inimigos caíram, aqueles que fizeram mal contra ele. Ele não se alegrou com a destruição deles. Ele diz: também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Veja que Matt Henry finaliza o seu comentário dizendo, ele diz assim: o grande perigo que correm de cair em dificuldades, que se alegram por ver e ouvir os problemas dos outros. Que aquele que se alegra, veja que é o contexto do malfazejo, com as calamidades, para que possa ser edificado sobre as ruínas dos outros e satisfaça com o juízo de Deus. Saiba que não ficará impune, o cálice será posto na sua mão. E nós temos aqui o texto de Ezequiel. Abra o texto de Ezequiel, capítulo 25. E essa é uma profecia contra os filhos de Amon. E por quê? Porque eles se alegraram com a destruição do povo de Deus. Eles se alegraram com a destruição do povo de Deus. Eu me lembro o que nós temos visto, o que vimos recentemente, aquilo que aconteceu com os judeus ali em Israel, e pessoas se alegrando, batendo palma, favorecendo um grupo terrorista, pela atrocidade que fizeram. Sabe o que é isso, meu irmão?
impiedade. E tem muitos crentes aí, ou supostamente crentes, que estão indo nessa direção e demonstram impiedade e o juízo de Deus, segundo a Escritura, está sobre eles. Porque estavam se alegrando com a desgraça de alguém. Veja o que Ezequiel 25, 6 e 7 diz. Porque assim diz o Senhor Deus, visto como bateste as palmas e pateaste, e com toda a malícia de tua alma te alegraste na terra de Israel, eis que estendi a mão contra ti e te darei por despojo às nações, eliminar-te-ei dentre os povos, te darei perecerem dentre as terras, acabarei de tudo contigo, saberás que eu sou o Senhor. A profecia contra os filhos de Amon, que se alegraram com a destruição do templo, com a destruição de Israel, do povo de Deus. E nós vamos ver imprecações da parte do povo de Israel com relação a isso. Veja, Jó diz, Senhor, eu não me deixei pecar, pedindo imprecações. A gente tem que entender o que significa essa palavra. Imprecação significa maldição, o apelo a algum poder sobrenatural para infligir danos ou destruição de alguém ou de algum grupo. As imprecações que se apresentam na Escritura são súplicas ou rogos, esse é o sentido da palavra, que pedem o juízo divino sobre os inimigos de Deus. E por que isso? Porque eles se levantaram contra o povo de Deus na sua aflição e o afligiram, escarneceram, zombaram, procuraram o seu mal. E há um salmo, Salmo 137, bem pontual, que mostra esse contexto de imprecação. Abra aí o Salmo 137, nos versos de 1 a 9. Veja o que ele vai dizer. Às margens do rio de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não ferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria, se eu não preferir, melhor dizendo, Jerusalém, a minha maior alegria, contra os filhos de Amon, lembra-te, Senhor, dos dias de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai, até os fundamentos, filha de Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que deram pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegaram os teus filhos e esmagaram-os contra a pedra. Veja aqui que esse salmo, ele expressa a realidade da amargura do exílio babilônico, que é rememorada aqui pelo salmista, por ter enfrentado os horrores da destruição de Jerusalém pelas mãos dos babilônicos e dos edomitas, que se alegraram com a calamidade deles, se juntaram a eles, que eram seus parentes, eles se juntam para destruir Israel. Obadias capítulo 11, versos de 11 a 16, vai falar especificamente sobre isso. As crueldades da deportação, que foram experiências que afetaram profundamente o povo de Deus, e eles eram culpados diante do Senhor. Os edomitas se juntaram com os inimigos do Senhor e causaram todo esse mal. Os amonitas se alegraram com a destruição de Israel. E perceba que o salmista aqui ele mostra uma preocupação não só consigo mesmo, mas com todo o povo de Deus. E mesmo em uma oração de confissão, com o reconhecimento da retidão dos juízos de Deus a respeito do que havia feito, há uma súplica aqui que Deus olhasse em favor para o seu santuário em ruínas e contemplasse a desolação da cidade que levava o seu nome.
E é muito interessante porque, para o povo hebreu aqui, viver em exílio ou em prisão não era a coisa mais cruel, mas viver separado de Sião era o que o afetava o povo profundamente, afetava profundamente os crentes fiéis. E aqui no contexto do Salmo 137, os babilônicos, por sua vez, queriam ouvir entoar aqueles cânticos pelos quais o povo de Deus se tornara famoso. E aí eles dizem assim, como nós podemos entreter os nossos atormentadores em local de cativeiro em pranto. Eles não podiam tomar parte em um concerto, melhor dizendo, para entretenimento deles, pois aqueles cânticos não serviam para isso. E aí você vê a maldição, a imprecação que o salmista lança sobre os filhos de Edom e sobre a Babilônia, que representavam a justa retribuição divina do que fizeram com o povo de Israel. E aí esses versos finais, o verso 8 e 9, registram aí duas bem-aventuranças, na qual deveria Deus retribuir conforme o feito deles. No verso 8 diz assim: contra os filhos de Hebron, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz ou bem-aventurado aquele que te deram pago do mal que fizeste. Feliz aquele que pegaram os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Na realidade, foi isso que os babilônicos fizeram. Eles entraram e arrasaram com Jerusalém. As mulheres grávidas, eles cortavam a barriga no meio. As crianças se jogavam contra precipícios. E ali, nessa canção, o salmista, Senhor, retribui conforme a maldade deles. E a ideia aqui não é uma ideia de retribuição individual por parte de um israelita, mas era algo que deveria vir da mão de Deus, do juízo de Deus sobre a maldade deles. Aqui nós estamos vendo o princípio da justiça retributiva de Deus. Aquilo que nós temos ali no Velho Testamento, olho por olho e dente por dente, que é muito mal interpretado, mas que representava o princípio da equânime justiça, ou seja, se você cometeu alguma coisa, a punição deve ser no mesmo nível, na mesma intensidade daquilo que você fez. Mas o que Deus esperava do israelita fiel, o que ele esperava daquele indivíduo, daquele homem que clama ao Senhor por vingança, é aquilo que o apóstolo Paulo dizia, quando ele diz assim, em Romanos capítulo 12, versos 17 a 21, não torneis mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei do Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A ideia desse provérbio aqui é que o justo é misericordioso e compassivo, como Deus é conosco. Que não se alegra com a desgraça de ninguém, nem tenta prevalecer sobre aquele que é mais fraco. Por quê? Porque o Senhor é vingador daqueles que praticam o mal e não tem prazer, como ele diz, na morte de ninguém, ainda que não inocenta o culpado. Em Números capítulo 14, verso 18, ele diz assim: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais das filhas até a terceira e quarta geração. Eu gostaria de encerrar, queridos, com um exemplo claro daquilo que é contrário àquilo que nós estamos vendo aqui.
Ou seja, aquilo que deveria ser o comportamento de um homem temente a Deus, que não escarnece do pobre, que não se alegra com a calamidade dele, mas que é misericordioso para com aqueles que agem de forma maldosa contra ele. Não retribui o mal que ele faz, esse homem mau faz. E dentre muitas histórias que nós temos na Bíblia, um desses personagens que age assim, como um homem justo, é Davi. Eu poderia citar várias situações, mas eu quero citar uma pontual na vida de Davi, que se encontra lá em 1 Samuel capítulo 24, que é quando Saul, que o persegue e o injuria e fala mal dele, mentindo. Nós vimos na semana passada, se eu não me engano, retrasada, a situação de Saul com Davi, com Doeg, quando ele mata aqueles profetas. Na imagem do homem malfazejo que inclina os seus ouvidos para aquele que é mau, para aquele que é fofoqueiro. E aqui mais uma vez vamos mostrar na história de Saul e Davi um exemplo positivo, ou seja, contrário àquilo que está sendo dito aqui, aquilo que está sendo condenado aqui. Davi agora que é perseguido, ele tem a chance de retribuir a injustiça. Ele tem a chance de retribuir a maldade, né, de Saul. Agora ele está numa situação, né, superior a Saul. Saul era o rei, tinha todos os bens. Davi, em comparação com o rei, era um homem pobre, era um homem simples, era um pastor de ovelhas. E Saul usa todo o seu poder para trazer calamidade e aflição à vida de Davi. Agora é a hora dele se livrar disso tudo, ele assumir uma outra posição, ou seja, ele está numa situação superior. E aí o que ele faz? As palavras dele literalmente não são assim, mas parafraseando: ai de mim se tocar no ungido do Senhor. E Saul, quando sai dali, ele chora. Ele diz: você é mais justo do que eu. E continua perseguindo. Ele diz: eu não vejo maldade em você, Davi. É o que se espera de nós. Por isso essa diferença tão gritante do justo e do ímpio no livro de Provérbios. E eu gostaria de terminar com o texto de Abacuque, ainda nesse contexto babilônico, contexto de exílio. Quando Abacuque, nós já pregamos sobre o livro de Abacuque, chega diante de Deus: Senhor, como é que o Senhor traz juízo sobre o seu povo, um povo santo, um povo separado, né? Por meio de um povo ímpio, por meio de ímpios, e da forma como foi. E essas coisas foram profetizadas centenas de anos anteriores. O pecado de Israel só ia se acumulando, e Deus chamando ao arrependimento para que o juízo não venha, dando oportunidade, sendo compassivo e misericordioso com um povo que constantemente, usando as palavras do profeta, constantemente voltava as costas para Deus. E aí chega um momento que não dá mais, o cálice transborda. E aí, diante disso, o profeta Abacuque não consegue entender. Senhor, e o que ele clama ao Senhor
porque sabe que a ira de Deus é justa sobre o seu povo. Lá em Abacuque, capítulo 3, verso 2, ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Esse é o nosso Deus. Ele é compassivo, ele é justo, ele é misericordioso. E ele espera isso de nós. Espera que nós coloquemos diante das suas mãos o juízo final e que traga sobre os homens, seja nesse tempo ou na eternidade, ou seja no final dos tempos, o juízo necessário. Mas ele quer que da nossa parte nós sejamos como eles, misericordiosos, compassivos, longânimos. Que os nossos olhos estejam aqueles que estão necessitados, os afligidos de alma, e que o nosso coração esteja ali com eles, para suprir as suas necessidades, como Deus faz com seu povo. Ele vai terminar essa unidade dizendo: coroa dos velhos são os filhos, e a glória dos filhos são os pais. Fechando esse ciclo em que demonstra que a experiência deve necessariamente, os cabelos brancos devem necessariamente apontar para uma vida de retidão e justiça diante do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer com a tua palavra e termos um coração submisso, Senhor, para aprendermos do Senhor. Aprendemos a agir como o Senhor age para conosco. Aprendemos a sermos misericordiosos, Senhor Deus, compassivos, não arrogantes, não orgulhosos, Pai. A sermos sensíveis, ó Pai, a essa insensibilidade que é natural nossa, Senhor Deus, ser mitigada, ser completamente, Senhor Deus, mortificada em nós, porque mostra, Senhor, o nosso pecado, o nosso amor próprio, ao contrário daquilo que a palavra de Deus fala. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, para que esse evangelho da graça de Deus nos alcance dessa forma. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.